Evandro morava com a sua avó, Marinalva, em um trailer. Era a única coisa que a senhora tinha. A região em que moravam era pobre e desfavorecida, sequer tinha asfalto, e as ruas eram repletas de lixo. A todo momento se via mendigos revistando baldes e sacos de lixo para apanhar latas vazias a fim de vendê-las. Inclusive, algumas vezes Evandro presenciou até mesmo brigas entre eles, pois achavam as latinhas ao mesmo tempo e disputavam para ver quem ia ficar com a mesma. Tudo isso quando Evandro tinha apenas 13 anos de idade. O garoto foi morar com a sua avó com 12 anos de idade. Antes disso, morava com a sua mãe. A casa de sua mãe não era muito diferente do trailer da avó. A mulher também era pobre. Mas Evandro queria se manter lá, afinal, era sua mãe. O problema é que a mulher se envolveu com drogas ilícitas, e a partir desse momento, Marinalva percebeu que era um perigo deixar Evandro em suas mãos. Por isso, sugeriu à filha que permitisse que ela cuidasse de Evandro. O garoto partiu com tristeza no coração e chegou a chorar muito. Não era nenhum bobo, era crescido e sabia muito bem o motivo da mudança. Aos seus 13 anos de idade, ele nem sabia mais onde a sua mãe estava. Infelizmente, a família de Evandro sempre esteve envolvida no mundo do crime, a maior parte deles. Inclusive o pai de Evandro, que era agiota, faleceu por causa disso. Foi assassinado por outros criminosos. Marinalva, por sua vez, sempre se manteve longe disso, e vendo que ainda era tempo de salvar Evandro desse mundo, ela o fez. Marinalva e Evandro tinham a chance de mudar toda a história da família, pelo menos nas próximas gerações. Vendo que a vida escolar do jovem estava uma bagunça, a primeira coisa que Marinalva fez em relação a isso foi ajeitar. Evandro passou a ir à escola diariamente, mas a verdade é que ele não gostava, não porque não era fã de estudar, e sim porque as pessoas o recebiam com olhares maldosos. Embora todos ali fossem pobres, ninguém chegava ao nível de Evandro. O jovem implorava diariamente para que a sua avó permitisse que ele ficasse em casa, mas Marinalva não permitia. Ao invés disso, todos os dias ela dizia ao garoto as palavras: "Um dia tudo vai mudar, você vai ver." Porém, Evandro ainda não via como tudo isso era possível. Os meses foram se passando, e sem que Evandro percebesse, foi melhorando cada vez mais nos estudos. Não havia mais nada para o jovem fazer na escola, a não ser prestar atenção nas aulas, visto que ele nem tinha amigos para conversar. Não demorou muito para que Evandro começasse a trabalhar. Nada muito sério, apenas saía pelas ruas e arrumava algum trabalho que o permitisse levar qualquer quantia para sua casa. Começou a fazer isso aos 14 anos de idade. Marinalva era aposentada, ganhava o suficiente para manter a moradia e a alimentação, mas apenas isso. Era muito difícil para a senhora renovar as suas vestimentas e as do seu neto. Evandro, por sua vez, queria ajudar da maneira que podia. Evandro conseguiu um emprego no mercado da esquina de sua casa aos seus 16 anos de idade. O garoto entrou como jovem aprendiz e, depois que ficou maior de idade, foi registrado. No entanto, foi demitido ainda quando tinha 18 anos de idade. Evandro simplesmente se desesperou quando foi mandado embora. Tentou evitar, porém sem sucesso. Ele não ganhava um salário muito bom como jovem aprendiz, até porque o mercado tinha as práticas erradas. Mas a história mudaria com um salário mínimo. Foi um banho de água fria para Evandro, porém, o jovem estava motivado a mudar a sua vida e a de sua avó para sempre. No entanto, Evandro sabia que seria muito complicado conseguir um emprego com suas vestimentas. O jovem conseguiu comprar poucas roupas novas com seu salário enquanto trabalhava, mas as roupas que comprou também estavam velhas e desgastadas. A cada dia que passava, o bairro em que moravam estava ficando mais perigoso. Havia muitas gangues dominando territórios por ali. Evandro precisava tirar a sua avó daquele bairro, mas só conseguiria alugar uma casa se conseguisse arrumar um emprego. Sendo assim, o jovem precisava ir à cidade para procurar por um emprego. Foram poucas as vezes em que Evandro foi para o centro, e nas vezes que foi, era sempre andando. Todavia, o jovem precisava andar mais de 1h30 para chegar no centro para tentar arrumar emprego. Então, Marinalva deu ao jovem algum dinheiro para que o mesmo pudesse usar o transporte público. Pode parecer esquisito para muita gente. No entanto, aquela foi a primeira vez que Evandro utilizou o transporte público. Para chegar no ponto mais próximo de sua casa, Evandro precisava andar pouco mais de 20 minutos
e grande parte do caminho era morro. Quando chegou ao ponto de ônibus pela primeira vez, as pessoas o olhavam com suspeita. Achavam que, talvez, o jovem poderia ser um assaltante. Finalmente o ônibus chegou e todos os passageiros entraram. Se fora do ônibus já estava complicado, tudo piorou quando ele estava dentro. As pessoas o olharam com preconceito devido às suas vestimentas e aquilo o incomodou muito. O jovem se sentiu como um criminoso. Infelizmente, o dia não foi muito produtivo. Ele não conseguiu arrumar alguém que quisesse contratá-lo. Suas vestimentas contribuíram muito para que o jovem não fosse escolhido. Na verdade, ele era enxotado quase sempre que chegava à porta de um estabelecimento para perguntar se estavam contratando. Tamanho foi o constrangimento de Evandro naquele dia que o jovem decidiu ir embora caminhando, pois não queria ser humilhado com olhares novamente. Infelizmente, permaneceu assim durante mais alguns dias. No entanto, Evandro passou a caminhar todos os dias até o centro da cidade, pois tinha que economizar o único dinheiro para a passagem que ele tinha para alguma emergência. E permaneceu assim até que em um determinado dia, o jovem foi selecionado para participar de uma entrevista para atuar na máquina de uma fábrica de biscoitos. Não era um ofício fácil e Evandro não tinha experiência, porém, o entrevistador gostou de Evandro e resolveu lhe dar uma oportunidade. No dia seguinte, Evandro resolveu ir de ônibus. Não queria correr o risco de se atrasar. Mais uma vez estava o jovem no ponto de ônibus. Novamente, as pessoas o olhavam com suspeita e insegurança. Ainda era chato, mas Evandro estava disposto a enfrentar os olhares. Alguns minutos depois, finalmente o ônibus tinha chegado. Os passageiros entraram, porém, quando chegou a vez de Evandro entrar, o motorista se recusou a permitir. Evandro implorou para o mesmo permitir a sua entrada, mas sem sucesso. O motorista apenas fez não com a cabeça. O jovem disse que não poderia perder o seu horário e colocou o primeiro pé na escada do ônibus. Mas foi surpreendido com o motorista se levantando e indo até a sua direção, negando a sua entrada. Evandro se sentiu humilhado, começou a chorar e implorar para que o motorista permitisse a sua entrada. Mesmo assim, ele negou. Porém, os passageiros que assistiam à cena se levantaram e começaram a questionar o motorista. Todos estavam nervosos e pedindo para que o motorista permitisse a entrada do jovem. O motorista se sentiu acuado e, quase que forçado, permitiu a entrada do garoto. Evandro ficou extremamente emocionado. Quando ele entrou no ônibus, agradeceu a todos os passageiros. Alguns até abraçaram o jovem. Evandro sentiu que não tinha a opção de não passar na entrevista de emprego. Tinha que conseguir a qualquer custo. Felizmente, o jovem passou na entrevista de emprego. Tamanha foi a sua felicidade que Evandro chorou quando recebeu a resposta de seu chefe. O novo patrão de Evandro estava tão motivado a aceitá-lo que, mesmo o jovem não indo tão bem na entrevista, resolveu aprová-lo. Evandro voltou para casa feliz da vida, pois havia recebido o dinheiro do Vale Transporte adiantado, além de receber o seu uniforme. Aquele era só o começo de uma mudança na vida de Evandro. Ele fez uma promessa de que mudaria a sua vida e a vida de Marinalva. Joana era uma jovem que vivia com sua mãe e seu irmão mais velho, Jonathan, no interior de Pernambuco. Bento, o pai de Joana, sempre foi muito ausente em sua vida, e nas poucas vezes que ele ia ver a família era apenas para maltratar sua esposa e os filhos. Na última vez que ele foi na casa, foi apenas para terminarem de vez aquele casamento, assinando os papéis do divórcio. Então, quem sempre sustentou a casa foi sua mãe. Sustentar não era bem a palavra, pois quase nunca tinha comida o suficiente para ela e seu irmão, mas, mesmo assim, ela via a mãe trabalhar pesado para conseguir juntar dinheiro. A mãe trabalhava na limpeza de casas, de empresas, de hospitais, lavava e passava roupas e costurava. Tudo para juntar dinheiro. Quando completou 13 anos, Joana começou a ir para o trabalho com a mãe. Enquanto a mãe limpava, ela lavava os pratos ou passava um pano no chão. Em casa, o irmão de Joana cuidava da casa. A rotina de trabalhos ficou cada vez mais exaustiva, e Joana viu a mãe ficar cada vez mais cansada. O seu aspecto físico tinha mudado, ela havia emagrecido muito e olheiras visíveis marcavam a pele sob seus olhos. Quando Joana perguntava à mãe se ela estava bem, ela apenas dizia à filha que estava cansada, mas que logo ficaria bem. Só precisava de uma boa noite de sono. Porém, não havia tempo para dormir.
A mãe de Joana trabalhava tanto que, às vezes, Joana se perguntava de onde vinha tanta força. Ela pensava tanto nisso que um dia perguntou à mãe. Perguntou de onde ela tirava tanta força para conseguir trabalhar tanto. A mãe, ouvindo aquela pergunta, sorriu e respondeu à filha que a força vinha dela e de seu irmão. Joana viu sua mãe trabalhar até o dia em que caiu no chão, enquanto limpava as paredes de uma casa. Joana ficou desesperada quando viu a mãe cair e, sem saber o que fazer, saiu correndo e gritando por ajuda. Um vizinho apareceu e levou a mãe de Joana até o hospital. Aquela foi a última vez que Joana viu sua mãe com vida. No hospital, os médicos falaram com Joana que sua mãe havia contraído uma doença provinda de lixo hospitalar. Eles disseram que ela deveria ter se espetado em alguma agulha, ou pegado algum material usado por médicos, e que fora descartado incorretamente. O médico perguntou a Joana por que a sua mãe não havia procurado ajuda antes, e Joana disse que a mãe não podia parar de trabalhar, pois tinha que sustentar ela e seu irmão sozinha. O médico então disse que lamentava sua perda e saiu da sala. Naquele dia, enquanto chorava pela morte de sua mãe em uma sala, Joana ouviu o médico conversando em outra sala. Ele falava baixo, mas Joana percebeu que falava de sua mãe. Ela ouviu dizer: "Mas, também, separada, né? Para que se separar do marido e se matar de trabalhar assim?" Joana ouviu esse comentário do médico, e isso a atingiu como um soco. Ela se curvou de tanta dor e ficou ali no banco, desejando que pudesse abraçar sua mãe uma última vez. No funeral de sua mãe, Joana viu alguém que não esperava em seu pai. Ele estava com outra mulher, uma mulher mais jovem que sua mãe, e tinha também um menino junto a ele. Quando o funeral terminou, Joana e Jonathan estavam indo embora, quando Bento os chamou. Eles não queriam ir falar com o pai, mas ele disse que era importante. Os irmãos então foram falar com Bento. Joana achou que ele iria se desculpar por tudo, mas o que ele falou foi algo que nem ela e nem Jonathan queriam ouvir. Bento disse que, a partir daquele dia, Joana e Jonathan morariam com ele, com sua mulher, Ivone, e com seu filho, Luiz. Ele disse que Luiz tinha 3 anos, então eles poderiam conhecer o novo irmãozinho desde pequeno. Joana lembrou que seu pai os havia deixado há 2 anos. Com raiva, ela percebeu que quando ele os deixou, ele já estava traindo sua mãe. E até já tinha um filho com a amante, Ivone, que agora era a esposa dele. Joana sentiu vontade de bater no pai e naquela mulher, mas conseguiu se controlar. Jonathan e Joana deram as mãos. Nenhum dos dois queriam ir para aquela casa com o pai que mal conheciam, a madrasta e o meio-irmão. Mas, eles foram obrigados a ir. Joana e Jonathan tinham 12 anos e eram gêmeos. No começo, quando começaram a morar com o pai, com Ivone, e com o meio-irmão, tudo foi normal. A casa era enorme e luxuosa, e cheia de empregados. As 3 crianças, Joana, Jonathan e Luiz, acordavam no mesmo horário, se vestiam com o uniforme escolar, tomavam um bom café da manhã, preparado por uma das muitas empregadas da casa, e iam para a escola de carro, com o motorista da família. Voltavam para casa, também de carro, almoçavam, e podiam brincar ou tomar banho de piscina. A casa era enorme, então as crianças se juntavam para brincarem de esconde-esconde, ou para explorarem o lugar. Às vezes, eles brincavam com o cachorro da casa que, apesar do tamanho, era muito dócil e adorava brincar de buscar brinquedos. Apesar de toda a saudade que sentiam da mãe, a vida de Joana e de Jonathan era tranquila. Até que tudo mudou. Um certo dia, quando Joana estava no quintal brincando, ela ouviu Ivone gritando com Bento. Ela estava muito nervosa com alguma coisa, ela gritava e, pelo barulho, quebrava coisas. Ivone então irrompeu para fora da casa, o rosto vermelho de raiva. Seus olhos vasculharam o ambiente e encontraram Joana brincando inocentemente. Ela, então, foi até onde a menina estava, a pegou pelo braço e a arrastou para dentro de casa. Joana, confusa, perguntava o que estava havendo. Ivone a arrastou até o quarto e a jogou no chão. Joana massageava os braços, doloridos pelo puxão, quando Ivone surgiu com uma vassoura, entregou para a menina e a mandou varrer os cacos de um vaso de vidro, que estava estilhaçado no chão. Joana perguntou por que ela deveria varrer, se não tinha sido ela quem tinha quebrado. Mas, Ivone apenas a mandou varrer, sem explicar nada. Joana varreu os cacos, os colocou na lixeira e voltou para fora, para brincar com sua boneca. No dia seguinte, Joana acordou com Ivone a sacudindo.
Ela disse a Joana que ela tinha que ir lavar o banheiro. Sonolenta, Joana se levantou, sem entender direito, e foi até o banheiro enquanto Ivone a empurrava. Quando chegou ao banheiro, estava totalmente desperta e não entendia nada daquilo. Ela perguntou à madrasta o que estava acontecendo, por que ela deveria fazer aquele serviço. Ivone então gritou que aquela vida mansa tinha acabado para ela, e que agora ela iria trabalhar para pagar a sua estadia naquela casa. Joana tentou sair do banheiro, mas Ivone se interpôs entre a porta e a menina, e a mandou começar a lavar. Joana, assustada, obedeceu. Assim que ela terminou a limpeza do banheiro, ela foi para o quarto vestir seu uniforme da escola. Se vestiu, tomou o café da manhã junto a Jonathan e Luiz e foi para a escola. Na escola, ela estava tão cansada, física e mentalmente, que acabou cochilando na aula. Quando ela chegou, Ivone já a esperava. Ela avisou que Joana só poderia comer quando terminasse de lavar as roupas dos moradores da casa. Havia pessoas para fazer o serviço, e dinheiro não era problema para Ivone. Ela era uma empresária bem-sucedida e rica e poderia contratar quantas pessoas quisesse para fazer o serviço. Mas, por pura maldade, ela queria ver Joana fazendo os serviços. Logo, não era apenas Joana que era obrigada a trabalhar, mas Jonathan também. Obrigavam Joana e seu irmão a acordarem cedo, fazerem todas as tarefas domésticas e só podiam parar quando já era bem tarde. Joana até mesmo foi proibida de ir à escola, para poder ficar só na arrumação da casa. Ivone tinha mentido na escola, dito que a menina estava doente, e por isso estava faltando. Jonathan ainda era autorizado a ir para a escola, mas ia se sentindo muito mal. Quando chegava em casa, Jonathan abraçava a irmã, e chorava, pedindo desculpas por não conseguir ajudar. Porém, Joana disse que ele era um ótimo irmão, e que ficava aliviada por pelo menos um deles conseguir fugir daqueles maus tratos. Um dia Joana ficou tão brava com aquela situação que gritou que odiava Ivone, odiava o pai e odiava aquela vida. Gritou que não era a mãe que devia ter morrido e sim seu pai e Ivone. O que Joana recebeu em troca foi um castigo. Ivone disse que ela ficaria o dia inteiro sem comida para aprender a se comportar. Ivone então a pegou pelo braço e a jogou num quarto escuro, a deixando trancada lá. Joana tentou sair, bateu na porta e chamou pelo pai e pelo irmão, mas nenhum deles veio. Ela sabia que o irmão queria ajudá-la, mas também estava com medo de ficar sem comer. Já seu pai, parecia fazer vista grossa para o que Ivone fazia. Ele via as torturas, mas fingia não ver. Joana pensou que seria melhor que o pai, pelo menos, admitisse que não queria ajudar, do que fingir que não percebia aquilo. Ela achava a madrasta cruel e Bento um hipócrita. Ela começou a chorar, estava com fome e lembrava muito da mãe, e acabou dormindo. Quando dormiu, Joana teve um sonho com sua mãe. No sonho, ela viu a mãe, linda como sempre foi, sem nenhum dano que a doença tinha causado a ela. Ela abraçou Joana, e disse à filha que ela sempre os havia criado com amor, e que nunca deixou ódio nenhum crescer em seu coração. Então ela disse a Joana que ela não deveria odiar seu pai nem Ivone nem desejar seu mal, pois aquilo só a mataria de dentro para fora. Quem deveria se sentir mal não era ela não estava causando dor a ninguém. Ela disse à filha que o que ela deveria sentir, e nutrir dentro de si, era saudade dela, e amor pelos irmãos e cultivar apenas esses sentimentos. Isso sim a deixaria forte. Ela disse que estar naquela casa era apenas uma fase, e que logo ela receberia ajuda de quem menos esperava. Durante o sonho, enquanto abraçava sua mãe, e agradecia as suas palavras, Joana começou a ouvir batidas. No começo, ela achou que fossem batidas de seu coração. Mas, foram tantas que ela acordou. As batidas estavam acontecendo na vida real e ela abriu a porta. Quem ela viu foi surpreendente. Era o seu meio-irmão Luiz. Luiz era tão pequeno que mal conseguia segurar o prato que carregava. Nesse prato tinha arroz, feijão, carne e salada. Ela perguntou a ele quem tinha feito aquele prato e pedido para ele levar para ela. Mesmo sem conseguir falar todas as palavras corretamente, por ser muito jovem, ele disse que tinha conseguido pegar a chave daquele quarto escuro, no quarto de sua mãe, foi até a cozinha, pegou na geladeira a comida que tinha sobrado, preparou o prato e levou para Joana. Ele entregou o prato para Joana, deu um abraço nela e fechou a porta de novo. Lá dentro, Joana não pôde acreditar que uma criança tão nova tinha conseguido fazer tanta coisa sozinho, então ela entendeu que aquela era a ajuda que ela menos esperava, que sua mãe disse no sonho. Ela fechou os olhos, e
com seus próprios braços, abraçou seu corpo e agradeceu à mãe pelos conselhos. Ela disse à mãe que iria tentar fugir daquela casa, mas sem nutrir sentimentos ruins. Quem deveria se sentir mal não era ela não estava causando dor a ninguém, como a mãe havia dito. Ela então abriu os olhos e comeu a comida, que a trouxe mais força. Quando terminou de comer, Joana escondeu o prato embaixo de suas roupas. No dia seguinte, Ivone abriu a porta e perguntou à menina se ela tinha aprendido a se comportar, e Joana simplesmente balançou a cabeça, sinalizando que sim, e manteve os olhos baixos. Ela teve medo de que, se abrisse a boca, a madrasta sentisse o cheiro da comida. Satisfeita com a resposta de Joana, Ivone mandou que ela fosse à cozinha. Disse que só podia comer o que ela tinha deixado em cima da mesa, e depois podia começar a arrumar a casa. Era o horário da escola, então, Luiz e Jonathan já tinham saído. Na mesa, o que Ivone tinha deixado para Joana comer era um pão e um copo de água. Joana rapidamente tirou o prato, que estava escondido dentro de sua roupa, e o colocou na pia. Ela comeu o pão, que estava duro, e bebeu a água, e depois lavou o prato para Ivone não desconfiar de nada. Ela então começou sua exaustiva rotina de limpar aquela casa enorme. Durante aquele dia, o medo de Joana era que Ivone percebesse que faltava comida da noite anterior, mas Ivone não percebeu. Isso queria dizer que na casa tinha tanta comida, que Ivone nem deu por falta daquela que Luiz tinha pegado e dado para Joana. Com tanta comida na casa, Ivone ainda deixava Joana passar fome. Os dias foram passando, e Joana se tornou alvo dos abusos de Ivone, enquanto Jonathan tinha sido liberado para voltar à vida normalmente. Deixar Jonathan livre e manter Joana praticamente como uma escrava da casa, deixava Joana triste e cansada e Jonathan deprimido. Ele não conseguia relaxar sabendo que a irmã estava sofrendo. Aquela era justamente a intenção de Ivone. Ela buscava separar ao máximo os dois irmãos. Ivone então disse que Joana estava permanentemente fora da escola. Ela contou que tinha ido na escola e pedido para retirarem a matrícula de Joana. Ela tinha mentido que iria transferir Joana para outra escola, mas, na verdade, não tinha matriculado a menina em escola nenhuma. Joana escutava aquilo e imaginava que Ivone tinha tirado ela da escola por dois motivos. Primeiro, para ela ter mais tempo para limpar a casa e fazer quaisquer outras tarefas domésticas que surgissem. Segundo, para que os alunos e professores não vissem os machucados em seu corpo. Joana via Jonathan e Luiz voltando da escola, e sentia muita saudade de ir também. Jonathan tentava falar com a irmã, contar como estava a escola, como estava o mundo lá fora, mas Ivone proibia que os dois ficassem muito próximos. Quando Joana estava limpando dentro de casa, ela mandava que Jonathan ficasse do lado de fora, e vice-versa. Mas, o que Ivone não percebia era que seu filho Luiz, apesar de pequeno, era uma criança muito esperta. Quando Ivone não estava por perto, ele contava a Joana como estava a escola. De sua forma ingênua, ele tentava alegrar Joana dizendo que os alunos e os professores tinham saudade dela, e perguntavam por ela. Joana sabia que a intenção de Luiz era boa, então tentava ficar feliz por, pelo menos, ser lembrada pelas pessoas fora daquela casa. Joana, cada vez mais, sentia um carinho especial por aquele meio-irmão que a tratava melhor do que seu próprio pai. Um certo dia, Joana estava varrendo o chão e percebeu, pelo reflexo do espelho, que Ivone a olhava fixamente. Ela apenas ignorou aquele comportamento estranho da madrasta. Porém, Ivone, subitamente, pegou uma tesoura e correu na direção dela. Joana se assustou e tentou correr, imaginando a maldade que Ivone poderia fazer com ela, com aquela tesoura nas mãos. Mas, Joana era menor, e estava fraca, então Ivone conseguiu pegá-la com facilidade. Ela segurou seu braço com força, e começou a cortar os cabelos de Joana. A menina gritava, mas Ivone gritou mais alto, chamando uma empregada que trabalhava na casa. Quando a empregada entrou no cômodo, Joana pediu, implorou por ajuda, mas ela apenas segurou Joana para que Ivone conseguisse cortar mais ainda seu cabelo. Quando terminou, Ivone olhou, sorrindo de forma cruel e disse que agora ela parecia menos com sua mãe, agora ela não estava mais bonita. Joana, chorando, entendeu que Ivone, aquela terrível mulher, a odiava, pois, a fazia lembrar de sua mãe. E é claro que sua mãe era mais linda, mais inteligente e mais decente do que Ivone. Joana estava chorando, mas no fundo ficou feliz em saber que conseguia causar, pelo menos, um pouco de raiva em Ivone. Quando Ivone e a empregada saíram do quarto,
Joana olhou-se no espelho e viu que Ivone tinha cortado seus cabelos de forma a deixá-los muito repicados e bagunçados. Ela sabia que a intenção de Ivone era fazê-la se sentir feia, mas ela mesma pegou a tesoura e cortou o restante do cabelo, deixando-o extremamente curto, parecido com o de Jonathan. Ela não se importava com o cabelo curto. Na verdade, ela queria mesmo cortar, pois naquela casa não conseguia tomar banho direito e nem lavar o cabelo. Mas, ela que queria cortar, não queria que Ivone tivesse feito aquilo. Os dias se passaram e, como Ivone percebeu que Joana não se abalou pelo cabelo curto, e que até tinha cortado mais ainda os fios, ela ficou mais nervosa. Os abusos físicos ficaram cada vez piores. Os únicos momentos de paz que Joana tinha era quando Ivone saía para trabalhar. Ela ouvia Ivone contar para Bento o quanto sua empresa estava indo bem e o quanto era uma pessoa respeitada. Joana se perguntava se Ivone ainda seria respeitada se o que fazia dentro de casa fosse exposto para o mundo. Luiz observava tudo aquilo e não dizia nada. A rotina de trabalho de Joana tinha se tornado tão exaustiva, que ela trabalhava mais do que qualquer empregado da casa. Ela sabia que não podia pedir ajuda para nenhum funcionário da casa, pois todos sabiam o que Ivone fazia, mas nunca tentavam denunciar Ivone. Então, quando estava cansada demais, Joana se esgueirava pelos cômodos da casa, para fugir da madrasta. Só assim ela conseguia descansar e, às vezes, até cochilar um pouco, antes que Ivone percebesse o seu sumiço e mandasse os empregados atrás dela. Quando a encontrava era a pior parte. Eles a levavam até Ivone e ela decidia qual deveria ser o castigo. Joana estava sofrendo tantos maus tratos de sua madrasta que seu corpo estava muito machucado e ela tinha emagrecido muito. Raramente ela fazia mais de uma refeição por dia, e mais raramente ainda ela conseguia dormir mais de 3 horas por noite. Um dia, completamente faminta e cansada, Joana largou a vassoura e saiu correndo da casa. Ela conseguiu passar pelo portão e foi até o enorme quintal, gritando por ajuda e abanando os braços, na esperança de que alguém pudesse vê-la e salvá-la daquele lugar horrível. Ela olhava para fora, buscando desesperada alguém, mas não via nada. O quintal enorme e os portões altos e cobertos de lanças, davam à casa um aspecto de prisão, e era exatamente isso que Joana achava daquela casa, em uma prisão. E sua madrasta, Ivone, uma terrível carcereira. Sem querer voltar para dentro, a menina correu para o jardim da casa. Lá, ela se enfiou no meio do mato, buscando se camuflar. Ali, no meio das plantas, ela até comeu algumas das flores, isso saciou um pouco a sua fome. Então, ela dormiu de tanto cansaço que estava sentindo. Quando acordou, com tristeza, ela reconheceu que estava dentro da casa de novo. Ela tinha ouvido a história da Cinderela algumas vezes e pensou que preferia ficar com a madrasta da história do que com Ivone. Ela não se levantou do chão, tentou fingir que ainda estava dormindo para conseguir descansar um pouco mais. Mas seu pai veio conversar com ela. Ele se sentou de frente para a filha e disse que ela não ia conseguir fugir, disse que aquela casa era totalmente a prova de fuga. Disse que apenas deveria aceitar a forma como Ivone a tratava, pois aquela era sua vida agora. Ele então sugeriu que a filha fizesse tudo conforme Ivone pedia, pois, com o tempo, as coisas talvez se tornassem mais fáceis. Joana então perguntou ao pai por que ele estava com Ivone, por que deixava que ela fizesse tudo o que bem entendesse. Por que não se defendia, e defendia ela e Jonathan daquela terrível mulher. Bento então disse que era porque Ivone era uma empresária rica. E que, para continuar com aquela vida de riqueza e luxo, ele aceitava alguns defeitos da esposa. Joana chorou ao ouvir aquela resposta do pai. Então era isso, o seu pai era igualmente ruim, talvez pior do que Ivone. Ela pelo menos mostrava o quão desprezível era, já ele, se escondia atrás de uma máscara de bom pai. Ela então disse que Bento era um interesseiro, e disse que ele não era seu pai e nem o pai de Jonathan. Bento então deu um tapa no rosto dela. A chamou de malcriada e disse que deixaria Ivone decidir seu castigo. Ivone chegou no quarto e Joana fechou os olhos, já sabendo que iria apanhar mais. E foi o que aconteceu. O tempo passou e Jonathan, com 18 anos, disse que queria começar a trabalhar. Ele não aguentava mais ver a irmã sofrer tanto, e só queria sair dali, nem que fosse para morar na rua. Primeiro Bento negou, e disse que a família deveria ficar unida. Mas, Ivone disse que ele podia ir. E, quem iria ficar na casa seria Joana, pois ela limpava melhor. Jonathan perguntou a Joana se ele poderia ir, e ela disse que sim.
antes de deixar Jonathan sair. Porém, Yvonne alertou que se ele chamasse a polícia ela mandaria Joanna para outro país e lá ela trabalharia bem mais, e Jonathan nunca mais a veria. Como sabia do que Yvonne era capaz, ele prometeu que não contaria nada à polícia, nem a ninguém, e assim ele o fez. O tempo passou e, quando completou 15 anos, Luiz começou a estudar. Por um tempo Luiz passou a maltratar Joanna também. Joanna não entendeu a princípio, mas, com o tempo, ele revelou a ela que só estava maltratando na frente de Yvonne para convencê-la a deixar os dois a sós. Yvonne acreditou que Luiz também odiava Joanna, então confiou em deixá-los a sós. Quando ela saiu, Luiz disse a Joanna que, com a ajuda de um amigo do curso, havia criado uma conta bancária para ela. Ele explicou como funcionava uma conta bancária e explicou a ela como funcionava o celular e a internet, pois nem isso Joanna era autorizada a usar. Luiz então precisou ficar fora por uns dias para estudar, então ele deu a Joanna um celular e ensinou a ela como usar. Quando Yvonne brigava com Bento, descontava tudo em Joanna, a trancava no quarto escuro e a deixava sem comer. Mas, Joanna tinha deixado o celular escondido, gravando tudo. Quando ela saía do quarto escuro ela pegava o celular e salvava as gravações. A rotina continuou assim, até que um dia, enquanto ela teclava rapidamente no celular, salvando o vídeo, Yvonne entrou na sala. Ela viu Joanna com o celular na mão e ficou furiosa. Ela tentou tirar o celular das mãos de Joanna, mas ela correu para fora da casa. Yvonne então gritou que quando ela voltasse iria se arrepender. Ela estava muito machucada, então foi novamente para o jardim da casa. Ela ficou no jardim durante 2 dias, choveu e ela conseguiu beber água, mas acabou desmaiando de tanta fome. Quando ela acordou estava dentro do quarto escuro e Yvonne estava junto com ela. Yvonne disse que ficou até feliz em Joanna ter feito aquilo, pois agora ela ia poder castigá-la com razão. Joanna já tinha 24 anos, mas Yvonne ainda a tratava como uma criança. Ela segurou um cinto na mão. Ela perguntou a Joanna onde ela tinha arrumado o celular. Como Joanna não respondeu, ela bateu com o cinto em suas pernas. Isso se repetiu várias vezes, mas Joanna não respondeu. Yvonne então se cansou. Ela disse a Joanna que ela era muito burra e que agora as coisas iam ficar piores para ela. Disse que ela ia ter menos horas de sono, e que ia ter ainda menos refeições. Ela também disse que viu os vídeos que Joanna fez, mas que apagou todos. Disse que nunca mais veria seu irmão e nem ninguém. Joanna começou a chorar quando a porta foi fechada. Havia se passado 1 hora quando a porta se abriu. Joanna se encolheu de medo, mas não era Yvonne. Era Luiz. Ele estendeu a mão e disse: "Acabou, Jo. Acabou." Luiz esperou que Joanna se levantasse, mas ela não conseguiu. Ela estava com muita fome e começou a chorar de emoção. Luiz saiu do quarto com Joanna nos braços. Sua mãe ficou chocada com aquilo e disse ao filho para deixar Joanna de novo dentro do quarto escuro, pois ela merecia. Luiz então respondeu: "Se alguém merece estar naquele quarto escuro é você, mãe. Eu tenho nojo de você." Yvonne, chocada com a atitude do filho, apenas ficou parada enquanto ele saía com Joanna nos braços. Luiz pediu ao motorista que os levasse até o hospital mais próximo. Quando chegaram ao hospital, os médicos falaram que Joanna estava desnutrida e que tinha claros sinais de maus tratos. Disseram a Luiz que precisariam chamar a polícia. Luiz disse que deveriam mesmo. Ele disse que sabia quem tinha feito e que seu amigo, que era advogado, entraria com o processo para que eles não conseguissem escapar da punição que mereciam. Joanna ficou 1 mês no hospital. Todos os dias ela sentia medo de que Yvonne ou Bento entrassem pela porta do quarto e a arrastassem de volta para a casa dos pesadelos. Ela precisou passar em um psicólogo, conversar e desabafar, e só assim entendeu que o perigo já tinha passado. Ela se sentia melhor a cada dia, mais livre a cada dia. Aquela mesma sensação que sentia quando sua mãe estava viva, sensação de felicidade. Quando ela perguntou onde estavam Luiz e Jonathan, os médicos disseram que eles estavam ocupados, mas que logo iriam visitá-la. 1 semana depois ela viu Luiz entrar pela porta, junto com Jonathan. Os dois abraçaram Joanna e choraram juntos. Quando Luiz e Jonathan foram visitá-la, ela soube que, de fato, todo aquele pesadelo tinha acabado. Joanna perguntou onde eles estavam durante todo aquele tempo. Emocionado, Luiz disse que os dois estavam lutando por justiça.
Luiz tinha se aproximado de um filho de um importante advogado, durante seu curso. Ele contou o seu sofrimento, e o advogado ficou horrorizado com a situação e o ajudou. Ele tinha entrado com um processo contra Ivone, Bento e todos os empregados que viam as barbaridades que aconteciam dentro daquela casa, durante anos. Foi difícil pois Ivone tinha muito dinheiro e contratou ótimos advogados, mas Luiz tinha provas. E graças àquelas provas, o júri e o juiz tinham ficado horrorizados. Todos os responsáveis foram condenados. Os empregados a 2 anos de prisão. Bento a 10 anos de prisão. E Ivone a 30 anos de prisão. Jonathan perguntou como ele tinha conseguido as provas e foi Joana quem explicou. Ela contou que tinha gravado todos os abusos sofridos por Ivone e mandado por e-mail para Luiz. Ivone achava que tinha apagado os vídeos, mas Joana já tinha mandado por e-mail para Luiz. Joana então agradeceu a Luiz por toda a ajuda e a Jonathan por todo o apoio. Luiz disse que desde sempre queria intervir nos comportamentos da mãe, mas, para isso, precisava ter certeza de que ela ficaria presa. Ele contou que os 3 que, por lei, herdaram o dinheiro da família e que poderiam recomeçar a vida em um lugar bem longe dali. Aliviados, os 3 se abraçaram, felizes com o recomeço. Gabriel sempre teve grandes sonhos e planejamentos para a sua vida. No entanto, o seu maior sonho parecia um tanto complicado de se realizar: conseguir abrir uma loja de revistas em quadrinhos com no máximo 20 anos de idade. Isso se tornou uma missão muito difícil por um motivo em especial. A família de Gabriel era muito desfavorecida financeiramente falando. Tinha apenas dinheiro suficiente para comer, comprar vestimentas e sair de vez em quando para visitar parte da família ou algum lugar específico. Nessa época, Gabriel tinha por volta de 8 anos de idade e, por ser muito jovem, logicamente ele não pensava muito no futuro. Apenas brincava como os demais pequenos de sua idade. Contudo, gostava de ler quadrinhos e gibis desde os seus 6 anos de idade, que foi justamente quando aprendeu a ler e escrever. Gabriel passava horas lendo seus gibis preferidos e insistia para sua mãe dar mais dinheiro para que ele pudesse comprar ainda mais quadrinhos e gibis. Por causa disso, aos seus 10 anos de idade, Gabriel teve uma ideia depois que uma de suas professoras deu uma aula inspiradora para os alunos. Gabriel tinha o sonho de empreender e se tornar dono de uma loja de quadrinhos quando crescesse. Começou como um sonho infantil, porém, conforme Gabriel ia crescendo, mais o jovem aumentava o seu interesse em sua ideia e levava cada vez mais a sério. Com 12 anos de idade, Gabriel foi fazendo seus primeiros planejamentos como profissional. Mesmo não sabendo nada a respeito do empreendimento, o menino abriu seu caderno e começava a escrever tudo o que planejava fazer. Uma das crises financeiras mais difíceis para a família de Gabriel foi quando Renato, pai do jovem, perdeu seu emprego. A empresa de Renato faliu e ele sabia que não conseguiria arrumar um novo emprego tão cedo. Enquanto não conseguia arrumar outro emprego com registro em carteira, Renato foi fazendo alguns pequenos trabalhos, os famosos bicos, para conseguir algum dinheiro para manter a família. Naquela época, Eliane, a mãe de Gabriel, precisou trabalhar como diarista, pois o dinheiro de Renato não estava sendo suficiente para sustentar os 3 filhos do casal, contando com Gabriel. Cida era a irmã mais velha de Gabriel. Era 7 anos mais velha que ele. Aos 19 anos de idade, Cida fez de tudo para conseguir entrar na faculdade e encontrar um emprego na área em que iria estudar. No entanto, sua situação financeira não a permitiu fazer isso, e infelizmente suas notas no Enem não foram tão boas nos últimos 2 anos em que realizou a prova. Sendo assim, o desconto que conseguiu foi baixo. E então, a jovem desistiu de tudo e tentou encontrar qualquer emprego a fim de ajudar a sua família. O pequeno Paulo era o mais caçula dos irmãos, tinha 7 anos de idade. Tamanha foi a crise financeira da família nessa época que chegaram a passar fome. Paulo chegou a chorar muitas vezes, pois as pequenas porções de refeições que fazia durante o dia não eram o suficiente para saciar a sua fome. Os pais sofriam muito vendo toda aquela situação, e embora a situação fosse complicada para eles, nunca sonharam que passariam por tamanhas dificuldades. Enquanto ambos iam trabalhar, Cida saía de casa cedo todos os dias em busca de uma oportunidade de trabalho. Sendo assim, Gabriel ficava responsável por cuidar de seu irmão mais novo durante a tarde. Felizmente, ambos estudavam pela manhã. Gabriel precisava correr até a escola de seu irmão ao fim das aulas para buscá-lo a tempo. Normalmente,
Paulo odiaria ir à escola. No entanto, esses tempos foram os que ele mais gostou de frequentar as aulas por um único motivo. O café da manhã e almoço que serviam o deixavam alegre. Era o único momento do dia em que o pequeno podia fazer uma refeição decente. Gabriel, vendo toda aquela situação de sua família, ficou extremamente mal e sentiu ainda mais desejo de mudar toda a situação de cada um deles. Sendo assim, o jovem passou a aproveitar ainda mais o seu tempo de estudo. Todas as dificuldades financeiras da família de Gabriel fizeram com que o menino amadurecesse muito cedo, fizeram com que ele pensasse em seu futuro logo. Mesmo com bastante dificuldade, a família foi se mantendo conforme os meses passaram. Todavia, algo muito ruim aconteceu com Eliane. A mulher teve uma anemia profunda que começou supostamente porque ela não estava se alimentando direito. Porém, era ainda pior do que pensavam. Sua anemia, na verdade, era em decorrência de uma doença muito mais grave que a deixou extremamente debilitada. Ela estava com leucemia. Durante algum tempo, eles tentaram tratar a doença da mulher por meio do Serviço Público de Saúde. Porém, infelizmente, eles só conseguiriam um tratamento adequado se pudessem pagar por um na rede particular. Por consequência disso, a mulher acabou falecendo. Era de se imaginar que toda a família ficaria mais do que abalada depois de tal acontecimento. Nem mesmo Renato, que normalmente teria que ser o mais forte para que seus filhos pudessem superar a perda, conseguiu poupar o choro e desespero. Ele amava muito Eliane pelo simples fato de ela ter sido a sua companheira em todos os momentos enquanto esteve viva. Mesmo com todas as dificuldades, o casal sempre enfrentou os problemas juntos. Além disso, as brigas eram quase nulas. Tinham pequenas discussões por diferentes motivos, mas nada que ameaçasse a união ou a harmonia entre o casal. Demorou alguns meses para a família superar parcialmente a partida de Eliane. Porém, parecia que Renato era o único que nunca iria superar o triste acontecimento. Simplesmente nunca conseguiu aceitar. Afinal, a situação da família ainda era muito delicada. Não era como se tivesse algo que fizesse com que Renato esquecesse de tal acontecimento. O que ainda o mantinha vivo e com motivação para continuar tentando eram os seus filhos. Mas Renato não deixava sua dor transparente para os seus filhos, portanto, tinha que aguentar todo o fardo sozinho. Gabriel demorou para se recuperar minimamente. No entanto, assim que o jovem melhorou um pouco, ele se motivou ainda mais que antes, pois não queria deixar que qualquer outro membro de sua família passasse por outra dificuldade. Foi a maior motivação de Gabriel. E foi aí que o jovem passou a pesquisar sobre o empreendimento, mesmo sendo bem novo. Felizmente, a situação financeira da família havia se estabilizado. Renato e Cida haviam conseguido seus respectivos empregos. Cida cogitou retornar aos estudos, mas ainda não estava com coragem. Ainda não havia se recuperado completamente com a partida de sua mãe. Se arrependeu profundamente por não ter passado mais tempo ao lado dela. Cida se lembrou das vezes em que sua mãe a convidou para ir ao shopping apenas para passear. No entanto, a jovem sempre dizia que estava ocupada estudando. O pequeno Paulo também sentia muito a falta de Eliane. Entretanto, como ele ainda era pequeno, o menino brincava bastante e gastava grande parte da sua energia. Quando deitava em sua cama, eram as horas em que o garoto sentia muita falta de sua mãe. Porém, Paulo já estava tão cansado que acabava adormecendo antes de permitir que a dor tomasse completamente conta do seu coração. E foi assim que a família carregou o fardo de perder Eliane durante meses. Quando se passaram mais ou menos 3 anos desde que a mulher havia falecido, Gabriel tinha 15 anos de idade e estava empolgado com os seus projetos. Ele dizia a si mesmo: "Em breve conseguirei mudar completamente a vida da minha família." Desde os seus 13 anos de idade, Gabriel passou a juntar todo o dinheiro que ele conseguia. O pouco dinheiro que o seu pai dava, o jovem também guardava tudo em seu cofre pessoal, do qual nunca retirava dinheiro. Além disso, ele fez alguns trabalhos no decorrer dos meses para que conseguisse ampliar a quantia guardada. Desse modo, aos 15 anos de idade, quando já estava no primeiro ano do ensino médio, o jovem tinha quase R$ 3.000 guardado. Gabriel estava ciente que essa quantia não era o suficiente para abrir uma loja de quadrinhos, mas sabia que já havia dado um bom passo e também sabia que até os 20 anos de idade, que era quando ele pretendia começar com seus projetos oficialmente, ele juntaria mais uma boa quantia. Gabriel ficou cada vez mais empolgado e não parou sequer um momento sobre os seus estudos com o empreendimento. O jovem não revelou tal sonho a ninguém.
não queria correr riscos de ouvir importunações ou algo do gênero. Quando finalmente completou 18 anos de idade, Gabriel estava muito empolgado, pois já tinha R$ 8.000 guardado em seu cofre pessoal. Ele havia começado a trabalhar quando tinha 16 anos de idade e isso facilitou para que conseguisse juntar mais dinheiro. É claro que Gabriel não pôde guardar todo o seu salário, afinal, precisava ajudar com as despesas de casa, comprar suas roupas, ajudar a sua família e assim por diante. Mesmo assim, conseguiu separar uma quantia fixa todos os meses. Vendo que já tinha uma boa quantia para investir em seu negócio e estudos o suficiente, Gabriel pensou que não seria mais necessário esperar os seus 20 anos de idade. O jovem pretendia começar o seu negócio naquele instante, afinal, tinha tudo o que precisava. No entanto, ele pensou um pouco mais e concluiu que iria esperar mais um ano enquanto juntava mais dinheiro. Quando completasse 19 anos, iria se presentear com uma loja de quadrinhos, o seu maior sonho. Gabriel sorriu e disse a si mesmo que seria moleza esperar apenas mais um ano, já que ele tinha esperado muito mais que isso para chegar onde chegou. Até então, o jovem não havia aproveitado muito a sua juventude, pois estava muito focado em seus projetos para a mudança de vida completa de sua família. Gabriel definitivamente não queria ver mais a sua família sofrendo de tanto trabalhar do jeito que estavam. Por isso, esse sempre foi o seu principal foco. No entanto, depois dos 18 anos de idade, quando já havia terminado a escola, o jovem se permitiu sair um pouco com seus amigos de vez em quando e até mesmo a sua família. Àquela altura, Gabriel já havia percebido que o seu pai não estava totalmente bem, mesmo tendo se passado anos desde a partida de sua mãe. Renato sequer cogitou a possibilidade de conhecer outra moça, muito menos de se casar novamente. Sendo assim, Gabriel queria fazer algo que animasse o seu querido pai. Nos feriados prolongados, o jovem falava para o seu pai e a sua irmã se planejarem, pois eles sairiam para algum lugar. Somente Gabriel tomava tal iniciativa, pois Renato e Cida queriam apenas descansar nos dias de feriado. O fato de o jovem se preocupar tanto com o bem-estar de toda a sua família era muito bom. Afinal, a vida deles era praticamente apenas trabalhar. Os momentos de lazer eram quase nulos. Não era tão fácil para Gabriel convencê-los de abrir mão do precioso descanso em troca de 3 ou 4 dias de viagem e lazer. Porém, sempre que o jovem obtinha êxito na missão de convencê-los, as coisas davam certo. Eram os únicos momentos em que Renato se animava novamente e se esquecia do trauma com Eliane. Gabriel ficou alegre ao vê-lo sorrir. Aos poucos, Gabriel foi ajudando seu pai a superar tal passado. Todavia, algumas semanas depois, os planos de Gabriel de fazer com que a família fosse um pouco mais feliz foram por água abaixo. Em um determinado dia, Renato acabou sofrendo um acidente enquanto carregava 2 sacos de cimento para dentro da casa de um cliente. Na ocasião, ele estava trabalhando como pedreiro. Subindo as escadas com 2 sacos de cimento, Renato acabou tropeçando em um dos degraus e caiu para o lado. Como a casa estava em reforma, não havia apoio no lado em que Renato caiu. Sem apoio, o homem caiu para o lado direto na direção do chão. Renato caiu do alto e deu um grito assim que colidiu com o chão. E para piorar, um dos sacos de cimento caiu em cima de sua perna direita. Imediatamente, quando as pessoas que estavam ao redor perceberam que o homem tinha caído, foram socorrê-lo. Renato ficou desacordado poucos segundos depois que caiu. O homem foi socorrido por outros trabalhadores e pelos donos da casa, que rapidamente chamaram a ambulância, alegando ser uma emergência. Gabriel estava em seu serviço bastante empolgado, pois enquanto mesmo trabalhava, também pensava em como estava próximo de dar início ao seu projeto. Na verdade, essa era a sua motivação de cada dia. Além disso, havia outro motivo para ele estar empolgado. Já estava quase na hora de findar o seu expediente do dia. Isso era às 3:30 da tarde. E então, Gabriel recebeu uma ligação. Estranhou bastante, afinal, não era muito comum ele receber ligações naquele horário, a não ser que fosse de alguma operadora de celular. O jovem torceu para que fosse. No entanto, era algo muito ruim. Do outro lado do telefone estava Cida com uma voz chorosa e desesperada. A mulher deu uma péssima notícia para Gabriel. Disse que Renato estava internado no hospital, desacordado. Quando terminou de ouvir, Gabriel arregalou os olhos e se sentou em uma cadeira que estava próxima. Do contrário, cairia no chão. Cida pediu calma ao irmão e disse que os médicos alegaram que ele estava vivo. Gabriel então perguntou para a irmã o que havia acontecido e assim ela deu um breve resumo e em seguida pediu para que o jovem fosse até o hospital.
Sem pensar duas vezes, Gabriel saltou da cadeira e partiu sem avisar os superiores o motivo de estar saindo mais cedo. Ele não estava preocupado com isso naquele instante. Os 3 irmãos estavam reunidos do lado de fora da sala de UTI, todos muito apreensivos e inquietos, afinal, não queriam que a mesma história triste se repetisse. E assim, depois de algum tempo, finalmente o doutor responsável por Renato saiu da sala da UTI. Ele se aproximou dos 3 irmãos com um olhar sério. Só de olhar a feição do médico, Cida imaginou em sua cabeça a notícia que receberia. Sendo assim, abaixou a sua cabeça e começou a chorar. No entanto, se surpreendeu quando o doutor disse que o homem estava melhor, embora tivesse que passar por uma série de cirurgias. Os 3 irmãos suspiraram de alívio, mas o doutor também deu a notícia ruim. Devido aos danos sofridos em sua perna direita, Renato teria que passar por uma cirurgia delicada para ter alguma chance de recuperar os seus movimentos. Do contrário, não seria capaz de andar ou sequer ficar em pé novamente. O maior problema era que tal procedimento custava muito dinheiro e o convênio do homem não cobria. Os irmãos quase caíram de costas quando ouviram dizer que o valor do procedimento era de R$14 mil. Cida bufou. Não fazia ideia de onde eles tirariam todo aquele dinheiro. Gabriel ficou trêmulo. Não sabia se tomava a atitude que estava pensando: usar o dinheiro que havia guardado todo esse tempo para ajudar a pagar a cirurgia de seu pai. No entanto, aquele dinheiro não seria o suficiente. O doutor deixou claro que eles precisariam dar a resposta dentro de no máximo uma semana. Em casa, Cida andava para todos os lados enquanto falava ao telefone. Ela estava falando com uma pessoa de um determinado banco. Gabriel estava sentado de cabeça baixa, pensando no que ele ia fazer. Até que Cida interrompeu seus pensamentos quando começou a lamentar novamente, dizendo: "O banco só me liberou 9 mil de empréstimo, mesmo eu implorando para me emprestarem mais um pouco." Ela ficou resmungando durante alguns momentos, até que Gabriel a interrompeu, dizendo: "Fique tranquila, Cida, eu tenho o restante do dinheiro." Ela olhou para Gabriel e pediu para que o mesmo repetisse o que havia acabado de dizer, e ele revelou: "Durante muitos anos eu juntei todo o dinheiro que eu ganhava, pois eu tinha o sonho de abrir uma loja de quadrinhos na cidade. Mas nada é mais importante do que a saúde da minha família." Cida e Paulo ficaram sentidos quando ouviram aquilo. A irmã mais velha então disse: "Gabriel, eu sinto muito, mas você pode ter certeza que depois que o papai estiver bem novamente e andando, eu com certeza vou te ajudar a realizar esse sonho." Gabriel sorriu e assentiu depois que ouviu a resposta da irmã. E então, a cirurgia foi feita com êxito. No final, Cida fez um empréstimo de R$6 mil, enquanto Gabriel deu todo o dinheiro que ele havia juntado durante todo esse tempo, R$8 mil. A irmã mais velha insistiu para eles pagarem a mesma quantia, R$7 mil cada um. No entanto, Gabriel negou. Tal atitude do irmão a comoveu muito e ela se comprometeu a ajudá-lo a realizar o seu sonho de qualquer maneira. Algumas semanas depois, finalmente Renato havia melhorado. Aos poucos, o homem foi recuperando o movimento de suas pernas. O homem agradeceu imensamente a todos os seus filhos pelo apoio, especialmente a Gabriel e Cida pelo esforço que fizeram de juntar toda aquela quantia apenas para pagar a sua cirurgia. Gabriel optou por não revelar para o seu pai o porquê de ele ter guardado todo aquele dinheiro, pois sabia que Renato ficaria com a consciência ainda mais pesada. Embora não tenha conseguido concluir o seu objetivo naquele instante, Gabriel estava satisfeito. Afinal, caso ele não tivesse juntado aquela quantia, o seu pai estaria sem uma perna naquele momento, e isso com certeza seria algo muito pior. Além disso, o jovem não tinha desistido de seu sonho. Tinha certeza que com a ajuda de sua irmã, certamente ele conseguiria realizar o seu grande sonho. Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.